Boa tarde. Tempinho que eu não apareço aqui, né? Mas eu tenho buscado padronizar dia, padronizar horário para estar fazendo alguns vídeos, mas eu acho que não vai ser dessa forma, né? Eu vou dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo foi me dando, de acordo com as minhas vivências no dia a dia, e hoje eu tenho algo muito interessante para compartilhar, algo curto, né? Algo que não estava programado, eu não ia vir aqui. Eu tô um tempão nessa luta, nessa batalha, porque tem sido batalha, para poder parar um tempo, para fazer um vídeo. Tem alguns temas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, e eu não falo que vou fazer, começo a gravar, já tenho alguns vídeos gravados e não posto. E hoje eu falei assim, diante do acontecimento que eu já vou compartilhar com vocês, eu falei assim, vou lá. Nosso dia a dia é corrido, é complicado, né? É o cabelo despenteado. Acho que tudo isso de que eu vou compartilhar com vocês começou por causa do meu cabelo despenteado. Enfim. Eu nem falei assim, não vou gravar o vídeo com a câmera, porque se eu gravar, como tem feito, eu não vou compartilhar. É uma batalha espiritual, né? E eu falei, não vou gravar e vou botar direto. Vou botar direto na história, porque não vou ficar naquela luta de posta, não posta, apaga, não apaga. Eu também tava procurando alguma coisa para postar sobre a Sexta-feira Santa, né? Sobre a morte de Jesus, ressurreição. E eu comecei a olhar algumas coisas na internet, eu falei, não queria colocar nada pronto, nada. Ainda tentei procurar. Confesso que eu tentei procurar, mas eu falei assim, muita coisa bonita, mas falei, não vou postar só por postar, não. E aí eu tô aqui em casa, descabelada, arrumando minha casa, fazendo minha comida. Aí vem meu vizinho, Lourenço. Acho que ele tem 6 anos. Aí ele olhou pra mim e falou, tia, hoje pode pentear cabelo? Aí eu falei, pode. Eu não tinha nem parado pra pensar que era porque meu cabelo tava despenteado que ele me fez essa pergunta. Pode tudo, hoje você pode tudo. Hoje você só não pode fazer coisas que desagradam Jesus. Falei, nem hoje, que é Sexta-feira Santa, nem os outros dias. Aí ele virou pra mim e falou assim, tia, eu não xingo mais. Eu parei, na hora, eu falei só pra ele, né? Eu falei, muito bem, parabéns. E aí depois eu comecei a fazer minhas coisas e comecei a pensar na nossa conversa. Eu falei, gente, como é que uma criança, ela consegue entender algo que nós adultos às vezes complicamos, julgamos tão complexo. Na simplicidade dele, ele entendeu, né, com um diálogo que não durou muito tempo. E ele resumiu assim de maneira tão prática e objetiva, porque se fosse um adulto me perguntando, né, por que perguntando, fazendo a mesma pergunta que ele, ou talvez outra pergunta, poderia ser se hoje pode comer carne, ou porque você come carne sexta-feira, porque algumas pessoas comem carne, outras não comem, ou apenas fazendo uma pergunta, né, sobre tantas práticas que a gente vê na Sexta-feira Santa. É que eu quero deixar bem claro o respeito pela sua religião, pelas suas escolhas, né? Mas é algo que leva a uma reflexão, isso que ele falou e que ele entendeu. Porque na cabecinha dele, xingar é errado, xingar desagrada a Jesus. E quantas coisas mais absurdas do que um xingamento um adulto não pratica no seu dia a dia. Quando Jesus ele fala na palavra dele, né? E ele diz que quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Né? Quem não tiver a humildade de uma criança, porque a criança
ela se comporta com humildade, ela ouve, ela absorve. A criança tem até alguns questionamentos, tem a fase dos questionamentos, a gente sabe que tem a fase do por quê, né? Mas ela não tem aquele orgulho, aquela soberba, às vezes, de um coração que a criança, na verdade, ela é uma matéria-prima, né? Se assim eu posso dizer, ela é um ser totalmente absorvível, porque ela não está contaminada. Às vezes a gente não consegue convencer um adulto por causa da contaminação. A vida dele vai carregando muitas crenças, muitos ensinamentos, né? Aprende muitas coisas certas, muitas coisas erradas, e a criança, ela tá ali no começo da sua vida, então ela não, pelo fato dela não ter, né, essa contaminação que eu falo, é no sentido de muitas misturas, muitas coisas confusas na mente dela, né? Porque ali é uma pessoa em construção, é um caráter em construção, né? Tá formando a personalidade ainda. Então, a palavra de Deus é perfeita quando fala que nós precisamos ser como crianças para herdar o reino do céu. O evangelho, quando eu me converti, eu toda feliz, comentei com uma amiga de trabalho minha, a Ana Eldes, e eu falei com ela, né, eu expressando minha alegria na rede social. Ela virou para mim e falou: Pri, o evangelho é simples. Eu que era uma pessoa que não conhecia nada, eu ouvia falar de Deus, falava que acreditava em Deus, mas não conhecia Deus com essa profundidade que eu conheço hoje. Não sabia quem era o Pai, não sabia quem era o Filho, quem é o Espírito Santo, tudo de coisas que eu já ouvi falar. E ela me falou: o evangelho é simples. E de fato o evangelho é muito simples. É muito fácil você entender que Jesus, ele não quer sacrifício na Sexta-feira Santa. Para ele você comer uma carne, para ele você... E eu falo isso com todo respeito à sua religião, aquilo que você acredita, tá? Mas aqui eu estou falando um pouquinho do que eu acredito. Acredito por vivência, naquilo que eu acredito, porque a palavra de Deus me mostra e me ensina. E não é algo só que eu leio, mas é algo que eu vivo, porque a palavra de Deus é viva, verdadeira e eficaz. E no nosso dia a dia, de fato, a gente vive a palavra do Senhor. E não é uma carne que você come, não é um cabelo que você penteia, não é uma casa que você limpa, que vai desrespeitar, né? Como eu ouvi muito desde pequena. Não pode usar faca, não pode fazer isso, porque é como você estivesse fazendo com Cristo, é desrespeito ao sacrifício, à morte de Cristo. Mas Cristo não quer nada disso, gente. Deus não quer nada disso. Não adianta você renunciar coisas na Sexta-feira Santa e passar o ano todo fazendo coisas que não agradam a Deus. Todos os dias, todo dia, a gente renuncia a algo, né? E quando a gente se liberta de algo, o Espírito Santo, ele nos mostra, ele vai nos convencendo de outro pecado, né? De outra prática que não agrada o Espírito Santo de Deus, né? Práticas, às vezes, muito sutis, porque quando a gente se converte, é muito fácil você, às vezes, abandonar uma bebida, como o meu caso foi rápido. É muito fácil você parar de xingar, né? Quem parar de adulterar, você parar de roubar, é muito fácil. Essas práticas, assim, digamos, as visíveis, aquelas notórias, são as mais fáceis da pessoa se libertar. Fiz 12 anos a semana, dia 30 de março, e todo dia eu tenho uma renúncia para fazer, renunciar minhas vontades, meus pensamentos, que às vezes pensamentos vêm, pensamentos maldosos. Nós não somos bons, não se considere uma pessoa boa, porque bom só Deus, né? Eu falo que o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de coisas absurdas, ele é capaz das piores coisas que às vezes nós, por estarmos na presença de Deus, julgamos. Mas se a gente colocar um pé fora, se a gente parar de dar liberdade ao Espírito Santo, se a gente calar, se a gente extinguir o Espírito Santo, a gente é capaz
de coisas piores do que essas que a gente condena. Então não adianta, sexta-feira santa, faça todos os dias então da sua vida a sua sexta-feira santa, seu dia santo. Todo dia é uma renúncia, todo dia. A palavra de Deus diz que aquele diz que não tem pecado já está pecando porque é mentiroso, porque está mentindo, né? E a mentira é um pecado. Então, isso quer dizer que todos nós pecamos, todos nós erramos, mas Jesus, o Espírito Santo nos chama o arrependimento, né? E não viver mais naquela prática, né? Ele perdoa os nossos pecados e ele fala, vá e não peques mais, não faça mais isso. Disso aqui você já se livrou, disso daqui eu já te perdoei. Agora, amanhã, não repita essa mesma coisa, mas amanhã você vai se pegar, assim como eu me pego, errando em outro ponto. Minha vizinha, com a mãe do Lorenzo, e eu tava falando, ela postou algo assim, passa o ano todo, o menino, né, um meme, gritando, passa o ano todo infernizando a vida dos outros, e hoje vai comer peixe, algo assim, né? E hoje não pode comer carne, eu não me recordo muito bem, mas era algo mais ou menos nesse sentido. E é essa reflexão que eu trago para você nessa tarde de hoje, né? Talvez você tenha vivido uma quaresma, talvez você tenha vivido dias de renúncia, hoje talvez você não esteja comendo uma carne, não esteja arrumando sua casa, coisas pertinentes à sua religião, né? Mas que você reflita amanhã, segunda, terça, quarta, né? Que você reflita dia a dia naquilo que você tem feito. Se tem agradado Jesus ou se não tem agradado Jesus. Se fosse Jesus, né? Você ia ficar mais triste se alguém no dia em que você morreu estivesse comendo um pedaço de carne, ou você ia entristecer com ele diariamente por fazer práticas que não agradam o seu coração, não agradaria o coração de Jesus, práticas pecaminosas, né? A gente deve lembrar assim da morte e ressurreição de Cristo todos os dias de nossa vida, e aquele sacrifício, ele não é comprado, não foi comprado por causa de um pedaço de carne, não vai ser um pedaço de carne que vai tirar a minha salvação e vai me fazer desvalorizar esse sacrifício, mas sim a vida que eu levo. 365 dias, né, do ano, tá bom? Não vou me estender mais não, reflita, pense nisso. Uma boa tarde, fica com Deus. Que ele faz esse convite para você. Ele faz esse convite porque vou acrescentar mais alguma coisa. Eu falei que não ia acrescentar mais nada, mas eu não posso deixar passar aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração. E como foi libertador para mim poder viver uma nova vida em Cristo, né? Foi libertador para mim. Eu até postei no meu status do WhatsApp. Poder comer carne na sexta-feira santa. Foi libertador para mim poder passar o Réveillon de preto. Meu primeiro Réveillon convertido eu passei de preto, de vestido preto. Dou a entender que minha vida em Cristo, que Jesus, ele quer muito mais do que uma simples religiosidade. Ele não quer a sua religiosidade, ele quer a sua obediência, ele quer a sua renúncia, ele quer o seu arrependimento, ele quer o seu coração aquebrantado, ele quer a sua entrega. E isso é tão fácil quando a gente entrega a nossa vida a ele. Antes de eu me converter, eu ainda escuto pessoas falar que crente não pode nada. Gente, mas hoje eu experimento de uma liberdade tão grande de saber que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E quem escolhe não fazer sou eu. Não é nenhum pastor, não é ninguém, né, que vem e fala que eu não posso fazer isso, fazer aquilo. É simplesmente o Espírito Santo que habita em mim me convence dos meus pecados. É maravilhoso eu experimentar essa experiência de escolher não fazer. Escolher não fazer sem que ninguém fale que eu não posso usar roupa de tal cor, que eu não posso comer isso, que eu não posso fazer aquilo.
A gente, ser humano, a gente tem essa coisa do pecado mesmo que habita em nós, né? Habitava, ninguém habitava, em nome de Jesus. É todo dia uma luta, carne e espírito. É uma luta que é até a volta de Jesus, ou até ele me levar para junto dele. Mas é tão muito bom você ser. Na verdade, eu não digo nem que eu sou dona da minha vida, porque o dono da minha vida é Deus, mas eu sou dona das minhas escolhas, né? Hoje eu não sou escrava do pecado. Quantas vezes eu falei que eu não largava a bebida porque a bebida me deixava alegre, a bebida me fazia me esquecer dos problemas, de aquela coisa da falsa liberdade, porque na verdade eu estava aprisionada ao pecado, eu vivia aprisionada ao pecado, né? Eu vivia aprisionada a agradar pessoas. E às vezes o inimigo ele bota esse pensamento no coração de algumas pessoas, na mente, né? No coração de algumas pessoas, achando que crente não pode fazer nada. Pelo contrário, minha amiga, eu só te chamo para você, eu faço esse convite para você. Experimenta. Se você ainda nunca experimentou, experimenta. Não existe maior liberdade. Não existe maior liberdade do que estar em Cristo Jesus. Né? E hoje eu me alegro porque eu sou livre. As escolhas que eu faço são escolhas que me levarão para o céu. Esse dia eu estava conversando com o meu filho. Com o meu filho, ele está afastado, né? Ele está desviado dos caminhos do Senhor. E aí eu conversando com ele me fazendo alguns questionamentos sobre algumas práticas pecaminosas, né? E aí eu falei para ele, você acha que beber faz bem? Ah, tá, bebida é diurético. Eu já bebi, eu sei que, por mais forte que a pessoa seja para a bebida, altera o humor, fica mais alegrinha, dá uma coragenzinha a mais. Ninguém bebe sem sofrer nenhuma alteração mínima que seja, né? E faz mal pro corpo, que é templo do Espírito Santo. O cigarro, a mesma coisa, né? Adultério, traição, assim, pra mim é muito fácil falar porque eu vim desse mundo. Então é muito fácil pra mim comparar a minha vida antes com a minha vida agora e a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já nos diz isso tudo, né? A palavra de Deus, toda a resposta que você precisa para sua vida, você encontra na palavra do Senhor. E a gente sabe que uma vida pecaminosa, que as práticas pecaminosas levam à morte, né? A morte espiritual, até a morte física. Morrer fisicamente para quem está em Cristo é ganho, porque todos nós um dia vamos morrer, né? E aquele que está em Cristo Jesus sabe que estará com Deus, né? Sabe que vai para o céu. Mas o pecado traz a morte, o salário do pecado é a morte, né? A bebida, o cigarro, a vida sexualmente ativa de maneira que não agrada a Deus, né? Sem segurança, desordenada, como a mídia, como o mundo tem mostrado, né? Você pode ser tudo, você pode fazer tudo que você quiser. E aí a gente abre porta para doenças, né? Abre portas para uma gravidez indesejada, né? Abre portas para você entrar no relacionamento abusivo, porque às vezes a jovem adolescente engravidou e o pai colocou para fora de casa e ali ela não tem alternativa, a não sei ficar com o pai daquela criança. Então a vida desordenada, né? O pecado, ele leva à destruição de sonhos. Ele leva, sim, à morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, a melhor escolha que você pode fazer para a sua vida é entregar sua vida para aquele que morreu na sexta-feira, mas 3 dias depois ele ressuscitou. E aquele que vive e reina para sempre te faz um convite nessa tarde, né, de largar toda a religiosidade. Religiosidade não é de Deus. Religiosidade é prisão espiritual. Amém? Fica com Deus. Eu vou voltar outras vezes, né?
Não vou nem colocar dia, porque eu já vi que às vezes eu tô fazendo minhas coisas, tô trabalhando, e o Espírito Santo vem através da minha vivência diária, através do meu cotidiano, e ele me dá uma palavra, né? Me fala, me mostra algo. Vou tentar fazer isso, né? Cabelo não tão penteado, botei um filtrozinho porque tô suando horrores. Um calor. Mas vai ser assim. Beijo.